Nós chegamos agora do Peru, nessa viagem missionária que nós fizemos. Eu estava falando aqui ontem. Para quem se dispõe a ir, irmãos, não é passeio, não é turismo. Ninguém vai para lá para fazer turismo. A gente vai fazer turismo, quando pode, nos Estados Unidos, na Europa, né? Agora, ir para as montanhas, ficar 2 dias sem tomar banho, né? Porque às vezes não tem água, sofrer com a altitude, com o frio, né? A gente vai ali, exatamente como o pastor William está dizendo, comer, não é o nosso caso, né? Mas comer sapo, outras coisas lá, né? A gente vai no máximo no cuy, né? Mas não chega a esses extremos, né? Mas a gente vai para a glória de Deus. E somos extremamente abençoados. Hoje à noite vocês vão ouvir o testemunho dos irmãos que foram. É caro, o real está desvalorizado, então fica mais caro ainda, gasta dinheiro na passagem, gasta dinheiro lá, então é um ônus, né? A gente está tirando, quem vai está tirando da sua vida para poder servir. Agora, pergunta eles se eles querem voltar. Todos querem voltar porque são ricamente abençoados. E nenhum tem dinheiro sobrando, mas vai pela fé. E Deus supre, Deus multiplica, e Deus faz porque é a obra de Deus, né? E quem já foi, né, sabe que é muito abençoado. Está aqui o Márcio, que foi, o pastor Eliezer, foram ano passado, eles recordam de vocês. Pergunta pelos irmãos, todos os irmãos que foram, eles perguntam, querem saber, e é uma bênção realmente. E eu quero desafiá-los, né? Faz a sua reservinha, faz uma poupança, junta o dinheirinho e vai lá para poder passar uns dias, né, servindo ao Senhor, e o quanto Deus transforma a nossa vida nesse aspecto. É realmente uma grande bênção de Deus, né? O Ricardo, é a segunda vez que o Ricardo foi, né, Ricardo? O Ricardo foi em 2016 e foi agora. Todos nós ficamos surpreendidos, os irmãos lá então ficaram extremamente surpreendidos, o Ricardo, comentaram comigo, quanto o Ricardo cresceu espiritualmente na ministração da palavra e no domínio da língua, né? Graças a Deus, né? Já conseguiu pregar em espanhol, já conseguiu se comunicar, também paga um preço, né, de estudo, de leitura, de querer saber, de querer aprender para poder servir melhor, né? Então, é uma bênção. Servir a Deus é que eu estou falando aqui desde o início, é uma bênção. Não é uma bênção você ficar parado, né? O tempo vai passar e você não vai crescer espiritualmente, e é um prejuízo espiritual para a sua vida e para o reino de Deus. Amém? Eu estou sonhando com a viagem para a gente fazer, na Turquia, sabe? Uma viagem ali para visitar os missionários, sentir aquele ambiente espiritual, né? Aí tem que orar muito para ninguém ficar preso lá, porque lá o bicho pega, né? Então, mas nós temos orado para fazer uma viagem missionária, estar junto com os missionários ali, né? Nós vivemos momentos assim extraordinários quando nós fomos ali junto com os missionários. Eu vivi ali uma experiência inesquecível, irmãos, né? Assim, inesquecível. Aquele clima de tensão, aquele clima assim de medo. A igreja se reúne, a igreja tem visibilidade, ela é reconhecida ali pelo governo, mas você não sabe quantos crentes ali são agentes secretos infiltrados, né? E volta e meia acontece o que aconteceu com o pastor Andrew, né? Pode ser preso. E nós estávamos ali, eu ali não falava a língua, não falava nada, estava ali participando do culto com eles. E a missionária me chamou, pastor, vem cá para o senhor orar com essa moça aqui.
ela ouviu o Evangelho, abriu o coração para o Evangelho, e a pressão é muito grande, ela já tentou suicídio várias vezes. Vamos orar com essa moça? Eu falei, vamos orar com ela. E quando eu comecei a orar com a menina, ela ficou endemoniada, completamente endemoniada. Eu falei, meu Deus, imagina só. Não há barreira geográfica, linguística, cultural. Satanás atua e oprime as pessoas em todos os lugares, né? Então, começamos a orar com ela, repreendendo aquele demônio. Jesus libertou a menina. A outra vez foi em Portugal, né? Começamos a orar, a moça espatifou no chão. Então, em todos os lugares há essa presença maligna de opressão. Aqui no Brasil não é diferente. E nós estamos aí, né? Assim, como se tivesse tudo às mil maravilhas, e não está, irmãos. Nós precisamos tomar uma posição espiritual para a glória de Deus. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias em Atos dos Apóstolos, no capítulo 13. Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Isso, Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Se vocês conseguissem gravar na mesa aí, Thales, esse ponto aí ficou para mim excelente, ficou muito bom. Eu sei que a mesa é digital, né? Eu acho que dá para gravar. Se gravasse todas as vezes que eu fosse falar e tivesse nesse ponto aqui, eu não me canso, né? Que se tiver fora, eu começo a falar mais acelerado e tentando. Agora não, agora nós achamos aí o time, o ponto ideal para mim, né? Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre ele as mãos, os despediram. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram um certo judeu, mágico, falso profeta, de nome Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Mas opunha-se-lhes Elimas, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora, eis aí está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando à roda procurava quem o guiasse pela mão.
Então o procônsul, vendo o que sucedera, creu maravilhado com a doutrina do Senhor. Amém, meus irmãos? Filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Não nos iludamos. Toda forma de engano, toda forma de malícia, toda forma de injustiça, toda perversão da retidão provém de Satanás. Provém de Satanás. Mentira, engano, sabe, injustiça, toda forma de injustiça. É injustiça, não meta a mão, porque senão vai comer no prato do diabo. É engano, sai fora. Tem o dedo de Satanás. É mentira, não faço parte. Não está reto, não está direito, não está no prumo de Deus, não contem comigo. Então, nós temos aqui o início da primeira viagem missionária. E já vem esse relato desses embates. Então, essa é a primeira viagem missionária de Paulo. Saindo de Antioquia. É um marco na história do Evangelho, é um marco na história da fé cristã, é a primeira viagem missionária entre os gentios, é a primeira missão, é a primeira expedição com um projeto claro, bem delineado e bem definido. Nós tivemos outras aproximações a partir de Jerusalém, quando houve a perseguição, nós tivemos outras aproximações do mundo gentílico. Mas foram movimentos casuais, conduzidos pelo Espírito Santo, obviamente, mas aconteceu sem intencionalidade. Aqui o grande marco é porque há uma intencionalidade, há um planejamento, há uma estratégia, há um objetivo claro, de início, meio e fim. Então, por isso que é um marco, por isso que é importante nós estudarmos e entendermos aqui as viagens missionárias e principalmente a primeira viagem missionária. Porque quando o Senhor Jesus estava se despedindo dos seus discípulos, Atos capítulo 1, no versículo 8, Jesus diz assim: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis o quê? Onde? Tanto em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Até esse momento aqui não havia uma iniciativa intencional para cumprir esse mandamento e essa intenção do Senhor Jesus. E olha que são passados muitos anos. Eu arriscaria aqui no mínimo uns 25 a 30 anos, desde essa palavra do Senhor Jesus. Eles só saíram de Jerusalém por causa da perseguição. E por causa da perseguição, eles foram para Samaria. Filipe foi para Samaria. E alguns dos irmãos perseguidos saíram pela região da Síria e chegaram até Antioquia.
Antioquia da Síria, que era a terceira maior cidade do Império Romano. Só perdia para Roma e para Alexandria. E já tinha naquela altura mais ou menos 500 mil habitantes. Imagina, há 20 séculos atrás, uma cidade de 500 mil habitantes, localizada ali na Síria, essa cidade de Antioquia. Esses irmãos chegam ali, começam a pregar para os gregos, gentios, que se convertem. A igreja de Jerusalém envia Barnabé para lá. Barnabé chega e percebe ali a graça de Deus, o mover do Espírito Santo, vai atrás de Saulo, traz Saulo, os dois começam a trabalhar, a edificar a igreja, a consolidar a igreja está crescendo, é saudável espiritualmente, tem um ministério saudável, um ministério, um colegiado, que tem Barnabé, Lúcio, Manaém e Saulo. Aí o Espírito Santo então diz: chegou a hora, separai-me a Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, preste atenção numa coisa, irmãos, em nome de Jesus, preste atenção. A obra de Deus vai ser realizada a partir da igreja. A obra de Deus, ela vai ser realizada através de nós. O Senhor nos chamou não apenas para nos abençoar. O Senhor nos chamou para nós sermos abençoadores. Abraão, sai da tua terra, do seio da tua família, vai para onde eu te mostrarei. Eu farei de ti uma grande nação. Farei de ti uma grande nação, te darei um grande nome, abençoarei aqueles que te abençoarem, e em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Eu estou te chamando para te abençoar, mas para você abençoar todas as famílias da terra. Então, Deus nos chama para nos abençoar, mas para nós sermos uma bênção. Pelo amor de Deus, entenda isso. Deus não te chamou para você ser um recipiente das suas bênçãos. Deus não te chamou para ser um lago, para receber águas do rio, do caudal de bênçãos de Deus, e para reter essas águas e reter essas bênçãos. Nós fomos agora, os varões, lá no Araguaia para pescar, e é notório, aqueles lagos, quando o rio se enche e transborda, os lagos são cheios, recebem das águas do rio, e ali alimentam, se enchem, mas depois, à medida que o rio vai secando, aquelas águas ficam represadas, e alguns lagos ficam com mau cheiro, as águas apodrecem, enquanto que as águas do rio nunca se apodrecem. Por quê? Porque ela está sempre correndo, sempre abençoando, sempre girando. Eu não sei se aconteceu com você, mas quando eu me converti, que foi a maior bênção da minha vida, foi a melhor coisa que já aconteceu na minha vida, eu me senti extremamente abençoado, fortalecido, mas eu só pensava em Deus para me abençoar. Eu só pensava em Deus para receber. A Deus me abençoa nos meus estudos. Senhor, por favor, me abençoa aqui nos meus planos profissionais. Senhor, eu preciso crescer profissionalmente, eu preciso passar nesse concurso. Senhor, me dá uma esposa. Senhor, me dá uma casa. Senhor, abençoa os meus filhos. Só pensava em Deus numa perspectiva de receber. Era um lago. E o dia que o Espírito Santo falou para mim: meu amigo, vamos mudar essa mentalidade?
Vamos parar de pensar um pouco em você e vamos passar a pensar no reino de Deus? Estou te chamando jovem, estou te dando uma cabeça boa, uma formação boa. Você não quer aplicar isso no reino de Deus e para a glória de Deus? Primeira coisa que eu falei para Deus foi assim: pelo amor de Deus, Senhor, não faz isso comigo não. Eu estou indo muito bem aqui na minha vida, e o Senhor está me abençoando, e eu vou atingir os meus objetivos, porque, irmãos, a minha relação com Deus, ela era egocêntrica. Ela era autocentrada em mim mesmo. As minhas orações e a minha busca de Deus tinha como centro eu mesmo. Aí, com o tempo, o Senhor foi tendo misericórdia e me mostrando que eu posso contribuir financeiramente. O pessoal critica que a única reunião de crente onde não se levanta ofertas é a reunião de pastores. Porque a maioria dos pastores acham que eles têm que receber e não têm que dar. Mas o Senhor Jesus me levou a entender que eu estou recebendo e eu posso dar, e posso dar não apenas a minha vida, mas eu posso dar parte financeiramente do dinheiro que Ele tem me dado. Não é pelo fato de eu ser pastor e já receber que eu não vou também participar. Não, eu quero participar. E temos participado, eu e a Márcia, nós temos participado além das nossas possibilidades. Nós não damos do que sobra, nós damos do que nós não temos, e Deus nos honra e fecha o orçamento de uma forma que nós não sabemos como. E os milagres de Deus se manifestam na nossa vida de forma sobrenatural, extraordinária. E na vida dos nossos filhos, e na nossa saúde, e em vários outros aspectos. Mas eu tenho que entender que eu não sou apenas um recipiente da bênção de Deus. É uma prisão, irmãos, é um grilhão de Satanás, o crente que vive aprisionado só no receber e não obteve a graça de aprender a dar e aprender a servir. Maior graça há em dar do que receber. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir. Sendo rico, se fez pobre para enriquecer os outros. É assim, é o modelo bíblico, é a perspectiva bíblica. E por que o Senhor separa a Saulo e Barnabé e Saulo? Vocês já ouviram essa palavra aqui do pastor Ronaldo Lidório. Servindo eles ao Senhor. Essa palavra, servindo eles, no grego, se você olhar o original grego, a palavra servindo é leiturguton, de onde vem a palavra liturgia, que a ideia é, eles serviam a igreja. Eles abençoavam a igreja de Antioquia. Eles eram uma bênção na vida da igreja de Antioquia. Barnabé e Saulo, os dois, uma bênção de Deus. Aí o Senhor falou assim: olha, eles são uma bênção aqui e vão ser uma bênção lá. Quem é uma bênção aqui é uma bênção em qualquer lugar. Quem não é bênção aqui, não é bênção em lugar nenhum. Então o Senhor separa os dois, porque os dois são uma bênção. Eles não apenas foram abençoados, eles abençoavam, eles eram abençoadores, né? E eu fico pensando muito nisso, e como estávamos dizendo, até numa perspectiva muito íntima e pessoal, eu quero ser uma bênção, irmãos. Por onde eu passar, eu não quero ser um abençoado, não.
Ah, obrigado, irmão. Deus usou a sua vida para me abençoar. Amém, aleluia, glória a Deus. Ah, que bom, Deus tem nos abençoado, Deus tem feito a gente prosperar. Aleluia, glória a Deus. Mas eu quero saber se você é um abençoador. Quero saber se você é uma bênção. Se por onde você passa, onde coloca as plantas dos seus pés, você é como um rio, cujas águas correm, fertilizando as margens, abençoando e trazendo vida, ou se você é como um lago. Vamos lá nos relacionamentos. Tem muito relacionamento conjugal que é um relacionamento sofrido. Eu sou pastor, eu acompanho, e o relacionamento é sofrido porque os dois não servem e não abençoam, só querem ser servidos e só querem ser abençoados. O dia que Jesus tiver misericórdia da sua vida e você ouvindo essa palavra e abrindo o coração para o Espírito Santo e chegar à conclusão, Jesus foi servo, serviu até Judas Iscariotes, eu também quero ser um servo, eu vou ser um servo na minha casa, eu vou servir a minha esposa, eu vou servir os meus filhos, vou servir você como esposa, vou servir o meu marido, vou servir os meus filhos, eu vou ser uma bênção na vida deles. Você vai ver a coisa modificar. Agora, enquanto você quiser esperar só ser abençoado, é triste, irmãos. É triste. Tem gente que a obra do Evangelho não aconteceu na vida dele, porque ele é egoísta. Ele é egocêntrico, ele é autocentrado, ele é o Deus da vida dele. Jesus não é o Deus da vida dele. Aí a obra de Deus, a graça de Deus não acontece. Agora, quando a pessoa entende o Evangelho, o que é o mistério do Evangelho? Começa com a queda, né? O homem caiu. O que foi a queda? O que foi o pecado da humanidade? O homem falou para Deus: eu não quero o Senhor como Deus, porque agora quem vai ser o Deus aqui sou eu. Então o Senhor dá licença do trono, porque quem vai sentar no trono aqui agora sou eu. Esse foi o pecado da humanidade. O Satanás chegou para o nosso pai, o nosso primeiro pai, o pai da raça, e falou assim: você pode ser como Deus. Você não precisa de Deus. O homem acreditou nessa mentira. Então, dá licença, eu agora sou Deus. É aquela cadeirinha, né? Aquele tronozinho que a gente empurra Deus para fora e se assenta lá. Esse é o pecado da humanidade. Essa é a essência do pecado. É querer ser Deus, é querer ser servido. Porque se a gente empurra Deus para fora, assume o lugar de Deus, egoisticamente, egocentricamente, autocentrados, eu vou servir minha esposa? Você vai servir seu marido? Não, você quer ser servido. Está no lugar de Deus. Isso é o pecado, é a essência do pecado. Aí Deus tem misericórdia de nós, nós ouvimos a palavra do Evangelho e recebemos Jesus como Senhor. Tem gente aí recebendo Jesus só como Salvador e vai para o inferno, porque Jesus salva aqueles de quem Ele é Senhor. Amém? Se você lê as epístolas, mais de 300 vezes Jesus é apresentado como Senhor. Você abandonou o trono, saiu do centro, entronizou Jesus, colocou Jesus como Senhor.
Tem muito crente que ainda não saiu do trono, continua em pecado, não foi liberto, as correntes, os grilhões não se quebraram, continua aprisionado porque não se rendeu, não saiu do trono. Jesus é o Senhor e Ele salva aqueles de quem Ele é Senhor. Se Ele não for o Senhor da sua vida, você ainda está em trevas, ainda está em escuridão. Agora, quando fazemos de Jesus o Senhor da nossa vida, então saímos de cena, entronizamos Jesus. Jesus veio para servir e não para ser servido. Jesus veio para abençoar e não simplesmente para ser abençoado. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus, que tem nos abençoado com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Irmãos, quem tem Jesus como Senhor não faz o que dá na cabeça, não faz o que dá no nariz, não segue o próprio coração, não segue o conselho das pessoas, não segue o conselho do mundo, mas segue o conselho de Jesus, porque é o seu Senhor. Ah, pastor, mas não dá, eu não suporto mais essa vida, para mim acabou, para mim esgotou. Ah, mas espera aí. Quem é o Senhor da sua vida? É você mesmo? Ah, não, agora eu vou viver a minha vida, agora não adianta, eu vou fazer do jeito que eu quero. Ok. Jesus nunca foi o Senhor da sua vida. Porque quando Jesus é o Senhor da nossa vida, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Fala o restante do versículo para mim. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e que o meu fardo é o quê? Então tem fardo, tem jugo. Então, irmãos, eu não entendo essa geração de crentes hoje. Essa geração de crentes hoje que ou não está recebendo o verdadeiro evangelho, ou se desviaram do verdadeiro evangelho. Porque o evangelho é um só. Ele veio, morreu, ressuscitou e é o Senhor. Ele é o Senhor. Jesus é o Senhor, venceu o império das trevas, venceu a morte, venceu o pecado, entrou no túmulo, foi sepultado, mas ressuscitou, está vivo e é o Senhor, constituído por Deus Pai. Amém? E vai chegar o dia em que todo joelho vai se curvar e toda língua vai confessar que Ele é o Senhor. Vai chegar esse dia. Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês. Naquele dia, alguns, forçados pelo poder e pela autoridade de Deus, mas vão se ajoelhar diante de Jesus, vão abrir a boca e vão dizer: Tu és o Senhor, Tu és o Senhor. Obrigados para a condenação. E hoje, nós temos a oportunidade de livremente e voluntariamente reconhecer e fazer de Jesus o Senhor das nossas vidas. Amém? Então, Barnabé e Saulo, eles vivem isso, eles entendem isso. Jesus é o Senhor. Eles estão debaixo da vontade de Deus. Irmãos, quem está debaixo do senhorio de Jesus Cristo faz as coisas de acordo com a vontade do Senhor Jesus. Não precisa perguntar para mim: ah, pastor, eu estou pensando em fazer isso, casar com a fulana, com o ciclano, com o beltrano. Amigo, você tem Jesus, você tem a palavra. Jesus é o Senhor da sua vida.
É isso que Jesus quer para a sua vida? Tem certeza? Essa é a vontade do Senhor Jesus para a sua vida? Porque Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Isso era muito presente na vida de Barnabé e Saulo, tanto é como estou lhes dizendo, eles abençoavam. Eles eram abençoadores. E nós abençoamos quando nós entendemos isso a partir do senhorio de Jesus. Então, não sou o Senhor da minha vida. Não faço o que eu quero. Embora tenha boas ideias, boas intenções, não faço o que eu quero. Quantas coisas já tive que renunciar nessa vida. E não foram só coisas pecaminosas, não. Coisas boas, excelentes, que eu amava, que eu gostaria de fazer, mas por causa do meu Senhor Jesus, que não queria que eu fizesse aquilo. Então eu me rendi, eu me submeti. É fácil? De jeito nenhum. Mas nós temos um Senhor. Então, essa é a primeira viagem missionária a partir desses dois homens, frágeis como qualquer outro. Eles saem nessa primeira viagem missionária, e se a gente olhar geograficamente, eles estão na região da Síria, né? Essa mesma Síria que hoje é bombardeada, aí, que está vivendo esse conflito, essa guerra civil, e que espalha refugiados pelo mundo inteiro, né, tentando entrar na Europa, se livrar da morte. Então, não vai dar para ver ali o nosso quadro, né? Ele é pequeno, eu também não projetei nenhum, mas eles saem da Síria. E da Síria eles vão para Chipre. Né? O primeiro lugar que eles vão visitar é Chipre. E se vocês se lembrarem, Barnabé era de onde? Levita natural de Chipre. Então é para lá que eles vão. É o primeiro país fora da Palestina. É o primeiro país em direção aos confins da terra. Vocês sabiam que a partir dessa primeira viagem missionária, o Evangelho chegou até nós? O Evangelho chega até nós vindo de onde? De onde vem o Evangelho até o Brasil? Vem da Europa, com os portugueses, irmãos. Os portugueses que chegaram aqui eram cristãos, né? Não necessariamente cristãos evangélicos, mas eram cristãos. Ah, mas o catolicismo, isso, aquilo, outro. Irmãos, graças a Deus que chegaram aqui os portugueses com o catolicismo. Imagina se chegam os muçulmanos, né? E estabelece aqui a cultura deles, o domínio deles, né? Então o Evangelho chega até nós e chega através da Europa. Mas em qual viagem missionária Paulo chega na Europa? Nessa primeira viagem missionária não é. Nessa primeira viagem missionária ele fica na região da Ásia. Ainda fica no Oriente. Ele fica no Médio Oriente, ele não entra no Ocidente. Ele não vai para o extremo Oriente. Aleluia, está vendo? Antioquia está na Síria. De Antioquia eles entram em Chipre. Obrigado, meninos, pela ajuda. Chegam no porto de Salamina, em Chipre. Depois vão para Pafos, que na altura é a capital de Chipre. É onde Paulo e Barnabé têm um encontro com o procônsul, que é o governador da ilha de Chipre. Chipre é uma ilha. Hoje, nos dias atuais, parte dessa ilha, ela sofre uma influência da Grécia e parte da Turquia. Saindo de Chipre, eles vão para a região de Perge, né? E chegam noutra Antioquia lá, que é a Antioquia da Pisídia.
depois vão para Listra, Icônio, chegam em Derbe e fazem a viagem de volta. Essa é a primeira viagem missionária. Qual que é a importância dela? É o cumprimento de Mateus 28, versículo 18 ao 20, né? E de fazer discípulos de todas as nações. Marcos capítulo 16, versículo 15, e de pregar o evangelho a toda criatura. Lucas 24, 44, a partir de Jerusalém até os confins da terra, anunciando em Jesus a redenção dos pecados. É o cumprimento de Atos 1:8, né? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Eles estão saindo em direção aos confins da terra. É a primeira viagem com uma missão. Eles têm um propósito. Ela é intencional. Os irmãos entendem quando eu falo assim? Entendem? Uma coisa é você sair para ver o que vai dar, né? Deixa a vida te levar para ver o que vai acontecer, e a outra coisa é você viver uma vida com intencionalidade. Compreende isso? Viver uma vida com propósito, com intencionalidade. Então, essa viagem tem um propósito, essa viagem tem uma intencionalidade. Para nós, brasileiros, latinos, americanos, é muito difícil entender isso, porque nós não somos dados ao planejamento. Nós não somos dados a planejar a nossa vida. Poucos de nós fazemos um plano de aposentadoria. Aí, quando chega na velhice, salve-se quem puder. Poucos de nós fazemos um plano de saúde, né? Não importa, se você não dá conta de fazer um Unimed, mas dá conta de fazer um plano menor, é importante. Mas nós não planejamos. Desfrutamos de um plano de saúde ou de uma aposentadoria quando nós temos um emprego no Estado, ou quando a gente deixa que o Estado faça isso por nós. Mas nós mesmos, a partir de nós, não somos orientados a uma intencionalidade, a um direcionamento, a uma vida planejada e com propósito. Então, essa é uma viagem com uma intenção, com um propósito, a partir de um mandamento do Senhor Jesus Cristo. Por isso que ela é importante. É a primeira viagem missionária de Paulo. Porque o livro de Atos só nos conta a história de 2 apóstolos. Quem são? Quem são esses 2 apóstolos? Pedro e Paulo. Mas e os outros? O Atos não conta. Mas os outros saíram para pregar também. O Evangelho chegou na África, o Evangelho chegou no Oriente Médio, o Evangelho chegou no Extremo Oriente, mas nós não temos esses dados históricos. Os dados históricos que nós temos é a partir do livro de Atos, que nos conta essas 3 viagens missionárias de Paulo, que ele sai da Palestina, da Jerusalém, Síria, vai nessa primeira viagem missionária. Essa primeira viagem missionária não passa da Turquia. Ele alcança até a Turquia. Mas quando nós estivemos na Turquia, eu e a Márcia fomos num encontro de missões, da nossa junta de missões, quando eu era o presidente, o encontro de missionários, visitando ali as igrejas, as 7 igrejas da Ásia, o guia que estava nos conduzindo, um guia cristão, ele falou: pastor, 70% da Bíblia aconteceu aqui na Turquia. Eu falei: não diga, é verdade. Aí eu comecei a pensar,
Abraão saindo lá da Medo-Persa, da Caldeia, para vir para Jerusalém, passa pela Turquia. Apóstolo Paulo nasce na Turquia. Por que a Turquia é tão importante assim? Os historiadores aí, por que ela é tão importante? É o primeiro ponto de contato do Ocidente com o Oriente. O Estreito de Bósforo, que é um estreito, liga o Ocidente com o Oriente. As rotas comerciais do Oriente para o Ocidente passavam pela Turquia. Então, boa parte das narrativas bíblicas passam por aí. Então, essa primeira viagem missionária de Paulo, então, ele chega na Ásia Menor, que hoje é a região da Turquia. Naquela época era Éfeso e outras regiões mais. Esse mapa não dá, mas a Capadócia já faz parte da Turquia. Isso, pode levar a seta Tarso aqui. Tarso faz parte da Turquia. Leva um pouquinho acima até a Capadócia. Isso, pode ir cortando para a esquerda. E leva até no extremo aqui para mim, por favor. A setinha. Pode diminuir o mapa um pouco, traz isso. Baixa um pouco mais. Então, ali, está vendo? Lá em cima, leva a seta em cima, no extremo em cima, lá em cima, mais acima, mais aí. Atravessando daí, você já vai para as regiões da Grécia, você já entra na Europa. Essa parte aqui que nós estamos vendo, onde está indo a seta, já é parte entrando na Itália, Europa, né? Aí já é Europa. Então, por isso que ele não chega à Europa. Ele vai chegar na Europa quando? Não é quando ele vai a Roma. Quando é que o Evangelho chega na Europa? Na segunda viagem missionária. Paulo tem um projeto de continuar na Ásia, quer chegar em Éfeso. Aí, quando ele está marchando para Éfeso, o Espírito Santo não nos permitiu entrar na Ásia. Tentamos dar a volta para entrar na Ásia pela Bitínia. O Espírito de Jesus não deixou. Meu Deus, o que está acontecendo? À noite, numa visão, o que Paulo vê? Um varão macedônio, que no sonho diz, o quê? Passa a Macedônia e ajuda-nos. Aleluia. Glória a Deus. Aí não tiveram dúvida. Troade, Filipos da Macedônia, né? Guiados pelo Espírito Santo. Mas quais foram os eventos marcantes dessa primeira viagem? Deixa eu falar um pouquinho sobre o Paulo para vocês, rapidamente. Paulo nasceu em Tarso. Por isso que era chamado Saulo de Tarso. Na região da Cilícia, antigamente Ásia Menor, que hoje é a Turquia. Então, Paulo, de nascimento, né, judeu, que nasce nessa região. Paulo nasceu em Tarso, importante cidade da Cilícia, situada entre as montanhas e o mar. Provavelmente no ano 1 depois da era cristã. Era judeu da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Seu pai possivelmente foi um mestre na arte de fabricar tendas e trabalhava como artesão e com tecidos. Pouco se sabe sobre a sua mãe, mas é certo que tinha pelo menos uma irmã. Por que é certo? Porque lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 21, vai fazer menção dessa irmã de Paulo e de um sobrinho dele que o visita na cadeia e compartilha com ele a armadilha que os judeus estão lhe fazendo. É certo que tinha pelo menos uma irmã.
Nascera em um lar rico, o pai era um cidadão burguês de Tarso, a família possuía a cobiçada cidadania romana. Então, Paulo era um cidadão romano. Quando o Cláudio, lá o comandante, né, o preposto de Roma em Jerusalém, mandou os guardas chicotearem Paulo, Paulo fala assim: opa, agora é lícito bater num cidadão romano? Todo mundo recuou. Ah, mas você é romano? Você está falando hebraico? Sou romano. Aí o comandante fala: a mim esse título custou muito dinheiro. E o que Paulo responde? Eu sou de nascimento. Todo mundo saiu fora. Vai bater no cidadão romano? Então era cidadão romano. Paulo possuía um nome latino completo, composto de 3 palavras. Pouca gente sabia disso, né? Gaius Júlio César era o nome latino. Os idiomas que ele falava com fluência eram o grego, aprendido na infância, o latim e o aramaico, né? Então era poliglota. Para fazer a defesa que ele fez perante o tribunal ali de Festo e do rei Agripa, os judeus desceram de Jerusalém para acusá-lo e trouxeram um advogado de acusação. E Paulo disse: a minha defesa eu mesmo a faço. E sabia processo jurídico romano, sabia doutrina romana, possivelmente tinha uma formação jurídica. E quando ele termina a defesa dele, o rei grita: Paulo, as muitas letras te fazem delirar. Então, falava com fluência grego, latim e aramaico. Tarso era um importante centro comercial e educacional. Sua universidade de Tarso se equiparava às universidades de Atenas e de Alexandria. Atenas, né, o centro pensante do mundo, e Alexandria, o segundo centro pensante do mundo, que tinha a maior biblioteca do mundo, e a Universidade de Tarso, onde Saulo estudou, se comparava a essas duas, consideradas como as melhores do mundo romano. Pode falar, pois não, claro, pode falar. Uhum. Não, Paulo não fez parte do exército romano. Ainda na adolescência, Paulo recebeu instrução durante 6 anos do mestre dos mestres, o Gamaliel, o que custava muito dinheiro. A educação naquela época era peso de ouro. Hoje, graças a Deus, a educação é massificada, todo mundo pode aprender a ler, todo mundo pode aprender a escrever, tem escola de graça, né? Naquela época não existia isso. Um mestre, né, que era um estudo individualizado, era caríssimo. E Paulo recebe instrução durante 6 anos do mestre dos mestres, que era o Gamaliel, em Jerusalém. O apóstolo excedeu seus contemporâneos em inteligência, possuía uma força intelectual que poderia colocá-lo nos mais importantes cargos públicos, possuía competência para ocupar um lugar no Sinédrio e até mesmo tornar-se governador dos judeus. Era uma coisa assim. Eu fico emocionado porque o Evangelho merece os melhores homens. E hoje a gente tem tanta tranqueira no Evangelho que, comparado com esses homens, né,
Meu Deus, Jesus falou, esse é um vaso escolhido para mim, né? E tudo que nós fizermos, irmãos, tudo que nós fizermos, precisa ser feito para a glória de Deus. Deus usou Saulo com o que ele tinha. Pedro, não tinha como Pedro fazer o que Saulo fez, o que Paulo fez. A formação. Paulo chega perante o tribunal de César. Nós precisamos entender que o que Deus nos dá é para a glória dele. É para ser colocado aos pés dele. Tantos crentes brilhantes, tantos crentes inteligentes, com formação brilhante, né? Inteligentíssimos, mas que vão para a eternidade com nada nas mãos. Com nada. Recebeu tanto. Que bom se a gente entendesse essa universidade, essa formação que Deus me deu, essas capacitações. Isso é para a glória de Deus. É para honrar o nome de Deus. A minha alegria é honrar a Deus. A plenitude da minha alma, do meu coração, é honrar o meu Senhor. Então, todas essas coisas, né, uma formação excelente, tudo isso, ele diz, olha, quando eu conheci Jesus, essas coisas viraram nada para mim. Ou seja, a sublimidade de Cristo me levou a colocar tudo isso a serviço dele, para a glória dele. Ou seja, a melhor coisa da minha vida, a melhor coisa da minha existência é a sublimidade do conhecimento de Jesus. Tudo que eu faço, tudo que eu quero é alcançar a graça e a alegria de servir e de honrar a Jesus, né? Eu me emociono e peço a Deus todos os dias que essas coisas possam acontecer na nossa vida, na minha vida, na sua vida, né? Então, olha só, irmãos, para aquela época, era cidadão romano, formado numa excelente universidade, falava 3 idiomas, com fluência, com capacidade de ler e de escrever nesses idiomas, capaz de fazer a sua defesa perante reis, né? Esse é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome perante reis e gentios, né? Conversando com a Débora ontem, nós estávamos conversando, ela me contando, eu não sei quem que é, mas ela disse que é uma moça de muito sucesso no mundo artístico, né? Não sei se é isso mesmo, ela fez a Emília do Sítio do Pica-Pau Amarelo, é isso, Débora? Então, muito reconhecida, 24 anos de idade, transita nesse mundo artístico, e a moça é crente, piedosa, temente a Deus, e dá um testemunho assim do Senhor, sem esse besterol louco desse mundo gospel. Porque esses artistas aí desse mundo gospel, esse povo não é crente, não.
Esse povo é crente no mamon, no dinheiro. Em Jesus, não. Eles não honram Jesus, não. Artista gospel fumando maconha para poder fazer show gospel para os crentes bobos lá embaixo, ficar pulando e dançando. Já viu um negócio desse? Cantor gospel fumando maconha para poder se animar e animar os crentes, né? Esse mundo gospel está muito longe dessas coisas que nós estamos falando aqui. É um desvio do Evangelho, é uma aculturação do Evangelho, é um desserviço ao Evangelho, né? Agora não, você encontra aqui um homem como esse, e muitos outros, graças a Deus, que podia ocupar um lugar no Sinédrio e tornar-se governador dos judeus, né? Mas coloca tudo isso a serviço de Jesus. Eu não quero simplesmente ser um abençoado, eu quero ser um abençoador, eu quero ser uma bênção. E nós estamos aqui estudando, né, falando dele, porque ele foi uma bênção na igreja de Antioquia, ele foi uma bênção nos lugares onde pregou o Evangelho, ele foi uma bênção dentro da cadeia, meteram ele na cadeia injustamente. Acho que ele ficou lá chorando, reclamando da vida, reclamando de Deus. Não, o que ele fez? Eu estou preso, mas a palavra de Deus não está presa, não. Começou a pregar para toda a guarda pretoriana. E o Evangelho de Jesus Cristo entrou dentro do coração do Império Romano. Glória a Deus, irmãos. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, irmãos, e converta o nosso coração de verdade. Que a gente experimente essa graça, né, de fazer de Jesus o Senhor das nossas vidas. E viver essa graça de servir e de ser uma bênção nas mãos do Senhor Jesus. Amém? Curva a sua cabeça. Vamos orar. Nós falamos tantas coisas aqui nessa manhã, mas eu gostaria que ficasse bem marcada no nosso coração para a gente poder orar. É esse fundamento do Evangelho que nós não podemos sair dele. Não podemos, irmãos. Se sair fora desse fundamento, nós desviamos do Evangelho. E tem muito crente desviado. Não é esse conceito de desviado, né, que o cara deixou de vir à igreja, não. Está fora mesmo do Evangelho. É quando nós assumimos o comando da nossa vida, empurramos Jesus para fora do trono e fazemos as coisas do jeito que nós queremos fazer. Tem um jeito certo de Deus para nós fazermos todas as coisas. E o servo de Deus faz as coisas do jeito que Deus quer, para a glória de Deus. Primeira coisa é isso. Nós abrimos mão do senhorio da nossa vida. Não somos mais o centro da nossa existência, é Jesus. Ele é o centro da nossa vida. Quer comamos, quer bebamos, passemos por dificuldades, por bonança, ou não, Jesus é o centro, a alegria da nossa vida. A outra coisa, Deus não me chamou apenas para ser um abençoado. Deus nos chamou para abençoar. E eu quero te perguntar agora, você é uma bênção no seio da sua família? Uma bênção para os seus irmãos, para os seus pais, uma bênção para o seu esposo, uma bênção na vida do seu marido, uma bênção na vida da sua esposa? Você é uma bênção, é um abençoador no seu trabalho, no seu serviço, na vida dos seus filhos. Esses homens foram muito abençoados, mas abençoadores. Se preocupavam mais em abençoar do que ser abençoado.
que o Espírito Santo, só Ele, pode nos dar o entendimento dessas coisas e transformar o nosso coração. Senhor, a Tua palavra é a verdade. Tudo quanto o Senhor disse e prometeu vai acontecer. A obra do Senhor nunca vai parar. Ela vai ser realizada. Ela vai ser realizada, porque a obra do Senhor depende do Senhor. E nós temos o privilégio de fazer parte dessa obra. É um privilégio, Senhor. É um privilégio nos render, nos entregar, participarmos. É um privilégio que o Senhor nos dá. Um privilégio de não sermos apenas como lagos que só recebem e nunca repartem, nunca dão, nunca abençoam, por isso ficam fétidos e apodrecem. Mas aqueles que são como rios, águas correntes, sempre abençoam por onde passam. Então, a graça, a alegria, a bênção, o favor, a luz de Deus. Glória a Deus. Faça de nós, Senhor, rios abençoadores e não lagos. Faça das nossas vidas, Senhor, uma bênção na vida dos outros. Que sejamos, ó Deus, abençoadores, luz de Deus, sal da terra, palavras temperadas com sal, desejos abençoados, mãos estendidas para abençoar, para fazer o outro crescer. Deus, liberta-nos desse grilhão do pecado, de querermos ser o Deus das nossas vidas, egocêntricos, adoecidos na alma, em nome do Senhor Jesus. Liberta-nos, traga libertação e cura para nós. É o que nós te pedimos e clamamos em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém? Não se esqueçam do nosso